Olá, estamos aqui em mais um Visão RS com um papo muito empreendedor. Vou conversar hoje com o Diego Cobalcini, que é empreendedor, é CEO também de várias empresas e presidente do CDL Jovem aqui de Porto Alegre. Leonardo Melo, que é CEO da LR Energia em Canoas, e Felipe Taqueda, que é da Taqueda Colchões, também vice-presidente do CDL aqui em Porto Alegre. Rapazes, um papo bem empreendedor hoje. Queria saber um pouco mais de vocês, como é que estão vivendo todo esse momento, né? Que ele é uma reconstrução, e um recomeço, mas ele também precisa de um guia, né? Termos um norte para seguirmos em frente. Legal, muito obrigado aí pelo convite, oportunidade. Agradeço. Prazer, eu sou o Diego, como apresentado. Um momento delicado, né? Um momento sensível para o nosso estado, para a nossa população. E é um momento também que cabe uma reflexão de a gente entender qual é o nosso papel dentro desse contexto, né? Como cada um de nós pode e deve atuar. E aí, agora a gente vai ao longo dessa conversa evoluindo nisso, mas o mais importante para mim foi no dia 1 entender onde e como eu podia contribuir para a sociedade, também para o meu negócio, para as famílias que também dependem do nosso negócio, né? É isso aí, complementando o que o Diego comentou também, a nossa empresa e outros negócios que a gente tem na metropolitana também foi afetado, mas uma frase de reflexão, acho que é a união de todos que vai fazer muito a diferença para a gente sair desse cenário aí e ter sucesso aí nos próximos meses. Obrigado, Arthur, pelo convite. E realmente, assim como o Leonardo falou, a gente também foi bastante afetado. Graças a Deus, a gente não teve a experiência, assim como o Diego, que teve várias lojas afetadas por inundações, mas a gente teve bastante nosso faturamento, assim como vários empresários, né, afetado na área de colchões e outras áreas também. Acho que o grande ponto de tudo isso é como recomeçar, né? Como tu chegar na tua empresa, abrir a porta de novo e dizer assim, ó, eu tô aqui, né? O Leonardo já participou de um programa com a gente e falamos muito sobre isso, né, Leonardo? Tu olhar pro teu colaborador, entender que ele precisa seguir em frente, né? Tu precisa apoiar esse colaborador. Como é que a gente faz isso? E a gente tem aqui lideranças das empresas jovens, né? Nós estamos falando do próprio CDL jovem, né? Nós estamos aqui numa faixa etária que é uma transição também em muitas empresas. Como é que vocês estão vendo todo esse ponto? Perfeito. Bom, como eu já apresentei na última vez aí, eu acho que a gente tem uma grande missão e faz o quê? Faz uns 20 dias que eu participei de uma edição e a gente vê como evolui as coisas lá da 20 dias atrás como está hoje. Então a gente já tem aquela parte de transição do funcionário que a gente precisou auxiliar, ele já está recolocado, já conseguiu voltar para sua residência, já conseguiu fazer a limpeza e já está programando a compra dos seus móveis aí, o que perdeu. Então isso é muito, muito legal para nós. Mas agora falando o que a gente vai fazer nos próximos meses e o que se tem de disponível hoje de recurso, sendo um recurso humano ou um recurso financeiro. A gente tem hoje algumas linhas aí de crédito, aí, o Pronamp Solidário, os bancos também procuram de alguma forma te auxiliar, mas a gente sabe que não é tão efetivo. A gente sabe que, a gente falou lá atrás, né, Arthur? Que o recurso ele vai chegar primeiro para quem menos precisa e depois para quem realmente precisa. Tu sabe, né? que hoje pela manhã, muitas notícias na imprensa e principalmente batendo nessa tecla, inclusive empresários denunciando que o ponto agora é que o dinheiro veio, mas aquele cara que pegou enchente não está recebendo esse valor. Não tá esse valor. Tanto é que o ministro Paulo Pimenta agora falou que os 15 bilhões destinados ao Rio Grande do Sul, que eram para ser liberados na sexta-feira, serão somente na segunda. Ou seja, nós temos um problema aí por causa de geolocalização, que empresas disseram que precisam do dinheiro e não foram atingidas. Eu entendo que elas precisam, porque elas tiveram seus problemas, mas daqui a pouco uma quantidade menor que os outros, né? Sim, exato. Os critérios também não estão claros, né? Mas o meu ponto também sobre essa conversa é onde eu entendo dois pontos assim quando se fala em retomada no curto prazo. A primeira delas é senso de comunidade por parte do empresário, né? Acho que antes de falar e cuidar da nossa empresa, a gente tem que cuidar das pessoas que lá operam e estão com a gente. Então, quando a gente estabelece um senso de comunidade, a gente ajuda muito, não só os nossos funcionários, mas a nossa comunidade ao redor. Em geral. E essa ajuda, ela não necessariamente, ou na verdade, na maioria das vezes que eu presenciei, ela não foi financeira. Então é uma flexibilidade de deixar o cara que precisa limpar a casa à vontade e, se possível, não agradecer, né? E trazer
uma segurança para ele, porque tem uma questão emocional que foi abalada de forma geral na sociedade. Então, um dos indicadores para mim na retomada foi tranquilizar o meu time com aquilo que eu garantia e que eu sabia que eu pudesse garantir. Claro. E isso mudou também um pouco da perspectiva do sentimento naquele momento. Por mais que estivessem perdendo tudo, o emprego não foi perdido, né? Mas isso eu, como empresa, consegui adequar na minha realidade. Eu sei que não é a realidade de muitos. Outro ponto também, eu entendo que nessas horas, além do senso de comunidade, o empresário ele tem um papel responsável pela retomada e pelo humor da situação. Quando a gente entra na nossa empresa no dia 1 para fazer a limpeza, a gente vive o dia 1 com luto, vive o dia 1 com tristeza, mas o dia 2 com muito otimismo, e esse assunto ele bota uma vírgula, bota um ponto final no problema para começar a reconstrução. E isso foi desde a limpeza, né? Eu me lembro que em uma das nossas sedes, aqui na Sulina Iluminação de Porto Alegre, no meio da limpeza, ainda com barro dentro da loja, a gente estava reformando e já estava com o marceneiro, né? Ele estava de bota. Ele até se sujou para fazer e tirar as medidas no meio da lama. Mas isso mostra também, não só para os funcionários, mas para a comunidade ao redor, que a gente tem que se reerguer o mais rápido possível. E isso tem que partir de nós. Então, o papel da reconstrução tem que vir do empresário, do empreendedor, para passar para o time, né? E aí tu passa um período curto de otimismo e uma retomada rápida. Isso traz um conforto, de certa forma, aos funcionários. Correto, Thiago. Porque é uma questão também assim, de nós termos dessa avaliação, porque como gestor de uma empresa, tu precisa entender vários dos pontos, né? E tu também vai ter o teu funcionário que não tem o emocional naquele momento, porque ele foi atingido de alguma forma ou outra, a sua maioria. E aí é um outro ponto importante pra gente lidar também, né? Essa sequência dos fatos positivos. A gente entende que tem ajudas, como vocês falaram, nem sempre é o financeiro, é o apoio de estar lá. E aí, como CDL, como é que o CDL está vendo isso? Porque quantos associados hoje nós temos no CDL? Hoje nós temos mais de 200 só na parte de associados ativos. Na diretoria também ali, né? Na diretoria. Exato. O nosso grupo hoje é um privilégio, assim, acho que poder ser presidente do CDL jovem, porque é algo que me formou muito como profissional. Eu entrei super novinho lá, eu tinha 21. Então... 9 anos de CDL agora. 9 anos de associativismo ativo, né? E o que eu mais pude aprender é senso de comunidade lá dentro. Então, tudo aquilo que demanda o teu tempo tem que gerar algum valor para ti. E se eu tô há 9 anos é porque gerou muito valor. Então, eu tenho muito a agradecer, assim, por essa trajetória. E dentro do CDL, a gente presenciou muito esse senso de comunidade para a comunidade do varejo, né? Então, o CDL também, até agora recente, teve uma ação super legal de fazer a reconstrução e limpeza do centro histórico, né? Então, fez um multirão e tem um canal e uma voz de comunicação muito grande que atingiu muitos voluntários que contribuíram com a limpeza, né? Então, aquele microempreendedor que às vezes tem o seu negócio pequeno, que é ele mais 2 funcionários, demoraria quanto tempo para fazer a limpeza e se restabelecer, né? Muito tempo. Ou nem consegue, às vezes. Muitas vezes é inviável, né? Então, uma das ações agora de curto prazo e de imediato que o CDL adotou foi fazer a limpeza, né? E isso do Centro Histórico de Porto Alegre foi muito nobre da parte do grupo. Agora também a nossa sede, lá do CDL, foi diretamente afetada. A gente está há mais de 40 dias aí com água sem conseguir. Agora há pouco, na semana passada, voltou a luz, né? Então, o elevador ainda não funcionou. A previsão de retorno aí do elevador, que é um prédio, né? Então, é super importante agora para começo de julho. Mas todo mundo foi diretamente afetado e nem por isso deixou de ajudar, né? Eu vejo que muitas das pessoas que foram afetadas criaram um senso de ajuda maior do que se elas não tivessem sido afetadas também. Com certeza. É verdade. Como o Diego falou, acho que é muito importante essa ajuda, principalmente de nós como os líderes. A gente não faz gestão somente de pessoas, mas a gente também faz gestão do emocional. Porque a gente chega dia a dia dentro da nossa empresa ou qualquer lugar que a gente for, a gente é considerado como uma figura de fazer ali um efeito
positivo na vida das pessoas. Então, é isso que o Diego colocou, da gente preocupar com o emocional do colaborador, preocupar se ele precisa de uma ajuda, preocupar se ele precisa sair daqui a pouco, ficar 2, 3 dias afastado da empresa para retomar sua vida pessoal, porque a gente sabe, se hoje a tua parte pessoal da tua vida não tiver ok, a tua profissional também ela vai deixar a desejar. Então, isso dentro da empresa, lá da minha empresa, também a gente cuida muito disso para a parte humana estar estabelecida para a gente ter sucesso na profissional. Sem isso, acho que é difícil tu ter êxito, né? Eu acho que hoje em dia, depois de todo esse problema que a gente está enfrentando, realmente a parte espiritual, psicológica, vai ter que ter realmente muito amparo, muito apoio, porque tá a depressão aí, né? É a doença do século. Então, essas doenças psicossomáticas, pós-tragédia, pós-caos, sempre é uma pauta muito importante. Então, todos os serviços que as empresas hoje em dia têm, porque dar conta de psicologia para todos, presencial, hoje em dia, praticamente Não tem, né? inviável, né? Na verdade, nós não temos profissionais para qualquer uma das áreas, se for todo mundo precisar ao mesmo tempo, né? Isso é uma extrema realidade. E aproveitando esse gancho, tu fala do apoio do OCDL, enfim, as empresas do Leonardo acho que vai se encaixar bem nisso, nós temos que ver também que tem muita gente que se aproveita da situação. E como é que tu faz? Exatamente. Tem muita gente que se aproveita. Mas é um ponto que eu tenho que ressaltar aqui. Porque esse aproveita da situação. Pô, a gente tem que entender o que é parceria e o que é um desacordo, né? Por exemplo, você deve ter teus fornecedores na tua empresa lá, como todos aqui têm. Uma coisa é a parceria, prorrogar um boleto, prorrogar um título, não protestar. Mas tem quem se aproveita também para o lado contrário. Como é que é uma avaliação de vocês nesse ponto? Bom, o Japa também pode contribuir muito, mas a gente recebeu muita coisa, a gente teve acesso não só a valores, mas a quantidade de mercadorias representativa. Eu acho que isso é muito tranquilo quando tu não negocia os teus valores, sabe? A gente se olhou assim, mas tinha uma ocasião que tava com 400 colchões, né? E o nível, eu acho, de comprometimento com isso foi muito grande, porque quando tu vive dentro desses resgates, o Felipe resgatou muita gente, a gente teve muito lá na 408 só 408. 408. Quando tu tá dentro disso, tu não considera essa hipótese, acho que nem fora disso consideraria esse desvio, mas tem rastreabilidade as coisas, e isso hoje em dia vem muito rápido. Então, quando a gente fala em alguém que age de má fé nisso, o papel nosso como cidadão e como sociedade é divulgar e mostrar. Isso tem que ser mostrado. Exato. Porque quando tu mostra, tu pune. A sociedade pune. Isso não é bem visto. Como em Eldorado, deu todo aquele bafafá lá do pessoal vendendo água, justo naquele momento que o pessoal mais Canoas também teve um cara precisava de água, né? Eu acho que isso sempre vai água de marcas jamais vistas aqui no sul do país, né? Vendendo. Isso é verdade. Mas o oportunismo ele existe em todos os pontos, pro mal e pro bem. Sim. Agora, a gente tem que muitas vezes desmistificar as oportunidades que aparecem nesses momentos de fazer bons negócios. E isso acontece. Exato. Quantos clientes, muitas vezes, ou parceiros de negócio, a gente não se aproximou. Né? Conheceu gente nova, né? Conheceu gente nova, ou às vezes num bate-papo que nem esse. Quanta oportunidade tem? E aí, de fato, isso é o recomeço. Eu Porque digo que os bons se uniram mais. Exato. As pessoas se tem atraem, uma máxima, né? Tem uma máxima, como se fosse, se você botar numa sala, jogar água num canto, ela vai escorrer para um lado, né? Sempre tem um caimento. Ela vai escorrer para um lado. E isso é o bom e o ruim. O bom e o ruim, ele sempre vai pro mesmo lado. E toda catástrofe, assim, tu pega os históricos de outras catástrofes, né? Sempre vai exaltar o lado mais positivo do ser humano e o outro lado também. Eu nunca tinha vivido isso, né? Eu digo, evidente que nunca tinha vivido isso de enchente, mas de perceber uma sociedade tão unida e perceber uma sociedade tão autêntica. Isso, pra mim, basta. Vocês são bem favoráveis àquela frase, o povo pelo povo? Eu não sei qual é os diversos contextos que ela tem e interpretações, mas de fato eu assumo que vi uma população unida, uma população ética e uma população que me motiva cada dia mais a empreender no Brasil. Eu não quero, e hoje tenho a certeza de que não quero morar em outro lugar que não seja o Brasil.
Eu talvez queira morar em outro Brasil, mas não fora dele. Mesmo com todas essas dificuldades que o empreendedor passa, porque hoje empreender no nosso país é gigantescamente difícil, né? Difícil. Então, vocês falam um pouco aí também. Hoje se a gente for olhar assim, o lado de união, bom, como o Diego, todos nós aqui já tivemos a oportunidade de sair e conhecer outras culturas. A gente sabe que o brasileiro, ele é o povo mais afetivo que existe hoje. Se tiver o outro hospitaleiro, um povo que, querendo ou não, tem um grande respeito e consegue se posicionar muito bem. Com certeza a gente não empreenderia fora do país, mas hoje a gente olhando para a visão assim de políticas públicas, a gente tem que melhorar muito, mas a gente sabe também que hoje o sucesso de negócio não depende somente desse pessoal. Se fosse assim, nenhum de nós teria empresa hoje. Então, com certeza, a gente sabe que o brasileiro, dentro da diversidade, ele consegue criar grandes soluções. Então, acho que isso é a fórmula do empreendedorismo hoje no nosso país. Dentro de grandes dificuldades, a gente sai bem mais fortes, né? Então, o brasileiro, ele tem garra, e principalmente o empreendedor, ele não desiste. Ele cai, levanta e sai mais forte da adversidade. Isso é muito legal. Bacana. E realmente nesse aspecto aí dos resgates aí, a gente conheceu pessoas realmente extraordinárias, né? Até quero agradecer aqui no programa o pessoal de Floripa que veio para cá ajudar, de barco, de jet ski. O Brasil todo, geral, São Paulo. O pessoal largou tudo para vir nos ajudar, né? Realmente ajudaram. A parte de doações, assim, pessoas extraordinárias a gente teve contato. A gente teve contato também com a primeira-dama de São Paulo, né? A Regina. Ajudou demais, mandou toneladas de doações para nós. Então, realmente, o povo gaúcho está tendo um amparo de vários estados do país. E é um povo unido, aguerrido, né? E bravo, assim como dizem, né? E eu vejo, sim, que a gente vai dar a volta por cima, o povo tá unido e a gente vai conseguir fazer uma retomada aí. Claro que não é uma coisa de curto prazo. Pois é, né, Arthur? Isso que eu ia falar, eu calculo pelas coisas da minha família, sim, que eu preciso de 3 a 4 anos para restabelecer mais ou menos o que eu imagino, assim, que eu penso, né? E aí, nesse meio do caminho, tem que contar que não ter mais nenhuma intempérie. Tem que contar que tudo vai ser um cenário lindo. Perfeito. Vocês chegaram a fazer uma conta de quanto precisa para recuperar o tempo perdido? Olha, cidades como a tua, pessoal da minha família, Vale do Taquari, que foi muito afetada, nós estivemos junto, dando apoio também. Eu acredito que realmente vão precisar de uma estrela, né? Vão precisar de um tempo realmente maior. Mas o próprio estado do Rio Grande do Sul, né? Eu vejo que o tempo, ele vai muito de acordo com a nossa capacidade e tamanho de intervenção do estado. Mas assim, eu entendo que a gente deve fazer um trabalho forte de divulgação e convite para o Brasil a consumir produtos gaúchos. Eu entendo que existe um lado muito positivo no patriotismo gaúcho, no bairrismo do gaúcho, que é nobre. Pega o nosso interior, as nossas tradições, elas são nobres. E eu entendo que se a gente comunicar isso para o resto do Brasil como um apoio e como um pedido de incentivo ao consumo local, a gente consegue fazer uma retomada, não sei se rápida, mas uma retomada de uma expectativa positiva. Eu entendo e enxergo dessa forma. Se eu tenho uma capacidade como empresa de vender para outros estados, esse é o momento de usar isso da forma correta. Isso é uma oportunidade nobre. Não é feio dizer que eu tive prejuízo e que eu preciso da ajuda do resto do Brasil para vender mais, né? Não, mas acho que nem essa questão. Acho que é uma questão de sobrevivência para vários pontos, né? A gente entende que daqui a pouco as empresas que estão aqui nessa mesa, elas têm uma estrutura e mérito de vocês que ela tem essa estrutura. Mas a gente também há e no próprio CDL deve ter isso. Não só de Porto Alegre, de Canoas. Instituição com estrutura por trás. Não, mas eu até digo assim, tem associados hoje que se não receber apoio não vai conseguir voltar. Não vai. É uma só para tu ter uma ideia, um dos associados nossos, que é o Carlos Klein, hoje é vice-presidente do Cindy Lojas, ele teve mais de 40 funcionários que foram afetados. E aí? Então, tem empresas que tiveram
Não, 60%, 70% dos seus funcionários e afetados. teve empresas que, por exemplo, perderam tudo e não sabem se volta, né? Exato. É diferente de uma retomada de qualquer outro momento de uma falência É muito pior ou que a qualquer pandemia. outro tipo. Com Pandemia certeza, sem sombra é de muito dúvida. pior, muito pior. E tem um outro fator, que é aqueles que perderam tudo e, de certa forma, vão voltar, ou no mesmo modelo ou em outro modelo, ainda se consideram não voltar dentro do estado do Rio Grande do Sul. E aí vão para Santa Catarina, vão Sim. para Paraná, São Paulo, vão subindo. Sim. Isso É tem um difícil, impacto né? direto na nossa economia, né? Sai o dinheiro do Estado. Sai o dinheiro do Estado, não recolhe impostos, é difícil, né? E essa questão assim de tu reconstruir, tem pessoas aí, grandes empresários aí que já foram afetados na pandemia. Então ele já vem com um passivo muito grande. Ele estava querendo se recuperar, ele levou mais um baque. Ele mal estava saindo do Mal baque tava- da pandemia e já veio outro. Conheci, Já veio outro. conheci um senhor que ele teve um galeto aqui em Porto Alegre muito famoso. Na época da pandemia ele não aguentou, porque foi muito tempo fechado. E agora ele estava com uma unidade, não era uma franquia, enfim, era um dele próprio, em Eldorado do Sul. Ele perdeu tudo as duas vezes. Eu encontrei ele, ele é o cara, assim, ó, ele é gerente hoje de um outro estabelecimento. Fui lá, encontrei ele, feliz da vida, atendendo muito bem, uma autoestima. Tu olha pra ele assim, tu não imagina o que aquele cara passou. Meu, porque uma coisa é tu quebrar, mas uma coisa é tu perder tudo. Porque eu acho que o quebrar, ele tem alguma... Vocês são mais especialistas que eu nesse assunto. Mas o quebrar a sua empresa, ele tem vários fatores. E um deles é a tua competência de enxergar os pontos. Mas no momento que tu pega e não consegue... cara, é uma força física. Tu quebra, foda. mas não perde teu carro, né? Não é alagado. Quando tu não perde a quebra, tua casa, tu não perde a tua cama. O sentimento a tua de quebrar cozinha. também ele tem uma certa previsibilidade, porque tu vem Tu quebrando. vai... Isso. Não quebra Bum. no... Da noite pro Quebrei dia. hoje pra amanhã, né? Agora a enchente, da maneira que ela veio, foi de um dia pro outro. Né? Então, Eu doei colchão simples de solteiro para cliente meu que tinha comprado há menos de 3 anos atrás colchões de 12 mil reais. Né? Só que realmente ele não perdeu só alguma coisa, né? Ele perdeu tudo. Então vai ter que mobiliar, tem que mobiliar a casa, tem que trocar TV, tem que botar geladeira, tem que... Tudo. Gasta muito mais que 5.100, né? Esse cálculo foi feito, né? 5.100. Não funciona. Não funciona. E complementando, né? Na pandemia, o pessoal ficou tudo recluso. A pandemia começou a baixar o seu nível de infecção. Tu voltou para essas empresas, estava tudo lá. Aí que tá. Esse é o ponto. Tava tudo em dia, né? Após a enchente, você entra dentro da sua casa, da sua empresa e só tem escombros, né? Então isso é mais dolorido do que qualquer outra coisa. Taqueda eu sei que sim. Vocês eu não conheci na época da pandemia. Vocês tinham empresa na época da pandemia? Sim. E como é que foi? Vamos fazer a diferença. Como é que foi a pandemia? Porque o enfrentamento, tu vem... eu vou falar aqui, ó. Nós fazia live Isso da pandemia. é amor de pandemia. Viu? Ele sabe. É porque o Taqueda era cantor, né? Não é verdade? Já foi artista, né? Mas é verdade, nós fazíamos live na época, né? Fazia o teste antes de entrar na live, Várias né? Fazia lives. com o convidão antes de entrar na live pra poder ter todo mundo junto lá e tentar... Arrecadar alimentos. Cara, a gente fez uma campanha. Toneladas, né, pandemia, Arthur? Meu Deus, eu sei que teve uma entrega, foram 350 cestas básicas pra vários locais, assim, numa vez, depois 500 na outra, era um momento bem legal. Mas se nós fôssemos comparar hoje o tamanho do impacto disso... eu acho que é incomparável, né? Na pandemia a gente viveu um período onde se deixou, a maioria dos negócios foi afetado, mas se recuperou de uma forma híbrida, de novo modelo, aquela história toda do aumento do home office. E no nosso negócio do varejo voltado para construção civil, principalmente decoração, houve uma demanda reprimida que mudou o patamar positivo da nossa empresa de faturamento. Noveleiro. Na verdade, teve uma curva contrária, né? Teve. Todo mundo olhou pra dentro de casa. Setor de logística. Então, muitas coisas mudaram. A pandemia claramente foi uma tragédia, mas que empurrou muita produtividade para frente, né? A gente se tornou mais eficiente como mundo. Nós evoluímos 10 anos em alguns meses. Eu não consigo ver esse cenário com a enchente do estado do Rio Tu Grande tinha a do opção Sul. de trocar o teu escritório da tua empresa pelo escritório da tua casa. E continuar produzindo. E continuar. Exato. Fora isso, Essa possibilidade. o teu estoque
tu deixou de faturar, mas tu não perdeu o estoque investido. Tu liquidou, tu perdeu um pouco, perdeu dinheiro, claramente. Valorizou. Deixou de faturar. Valorizou. Até acho que na pandemia Exato. os mais afetados eram o restaurante, Os serviços, né? Os serviços do dia a dia, né? Serviço presencial, né? Isso aí. É. Eu preciso na consumia. hora. Isso aí. Exato. Porque a farmácia não deixou de vender. A farmácia não deixou de Vendeu vender. mais. Né? O colchão afundou um pouquinho. O supermercado O não deixou de sofá vender. estava sendo usado demais. É verdade. Preço. Aumente de preço. Mas é incomparável, assim. Eu entendo que a enchente do estado do Rio Grande do Sul é uma catástrofe econômica muito mais grave do que a pandemia. Vocês Nossa, concordam com os números que os governos apresentam hoje de prejuízos, estimativas? Eu não tenho propriedade para opinar sobre essa pauta, mas os números divulgados... Vou discordar, Diego. Acho que todos temos, né? É uma questão de, né? Não, eu preciso discordar. Eu fiquei muito, num primeiro momento, envolvido com os resgates, né? E eu vi muita fake news em cima disso, sem sombra de dúvida. Teve Números... as pessoas me perguntavam, não, isso de fato não aconteceu, né? Então, é difícil tu acreditar que o Estado proponha um número assertivo em Valores. todos os âmbitos. Ô, Arthur, quantos % do estado que foi afetado mesmo? São de 497 municípios, 467 foram afetados. Faz a conta, estamos falando de mais de 90%. É gente, né? Vou fazer. Dentre todas essas pessoas, a gente tem um grupo de pessoas que tem problema de acessibilidade, mobilidade, pessoas com doenças mentais, que tu não tira tão simples assim da casa, obesos, né? Então, esse número realmente, para mim, É imensurável, né? eu acredito que vão haver mudanças nos números finais aí, porque não é possível. Um lugar que nem o Sarandi, um lugar que nem Canoas, que foi muito de golpe, a família da minha namorada lá foi muito afetada no Matias, muitas pessoas não tiveram o mesmo tempo, né, de conseguir sair das suas casas como Porto Alegre teve e outros bairros tiveram, né? É verdade. Né? E as que tiveram tempo, que nem a moça que trabalha com a gente, a Suzy, ela saiu às pressas, encheu o carro e encheu tudo que pôde com o carro. Ou seja, quando teve tempo de fazer o quê? Tirar o mínimo necessário para uma semana. Urgentíssimo, né? Fez uma mala ali. Então é muito triste Não, e tu outra- presenciar tudo isso, né? A sua colaboradora, enfim, né? Ela tirou ali o que no carro, né? Algumas roupas, que você falou, talvez os documentos, mas, cara, as recordações, daqui a pouco os bens, tu não imagina que vai ser tão grande. Imensurável. A história de vida foi levada pela água de Foi. toda a É população. verdade. Sim. Eu acho que até de quem não foi atingido. Cara. Com certeza, Até, de sim, toda é a verdade. população. Não, Com certeza. não existiu classe social. E eu não consigo entender que tem pessoas que daqui a pouco... A pessoa que não se comoveu, ao menos se comoveu com isso, acho que ela vive num outro planeta. Não tem. Ela não... Mas tem. As pessoas, elas se comovem, É mas verdade. elas não vivem isso e elas não são impactadas. A gente tem bolhas e Sim, muitas isso é compreensível bolhas. na sociedade. São bolhas que não tiveram noção do que nem aconteceu. faltou luz, nem água. Nada, Exato, não mudou não o padrão. Mesmo com todas as Então- notícias, as pessoas não sabem de fato o que aconteceu. É Só verdade. quem vive assim, né? Só quem vive. Não, e eu acho que isso serve pra nós também. Por exemplo, a gente teve no passado aquele exemplo de Brumadinho, que a gente sabe que foi uma catástrofe. É verdade. Mas o quanto a gente sabe na prática, quanto isso representa em nós. Né? Se a gente estivesse lá, seria um impacto muito diferente. E eu acho que é a primeira vez que a gente teve a oportunidade de estar dentro de algo tão impactante, né? Tanto é que Brumadinho fazem quantos anos já? Ixi, faz tempo já, né? E aí nós Sim, temos Mais de lá 10 anos, acho já. Né? pessoas que não seguem desaparecidas, que não encontraram mais. Nós temos negócios que nunca mais voltaram. A cidade que praticamente está em uma outra região, né? Então, essas marcas, essas cicatrizes... Parte ambiental que jamais vai Não, restaurar novamente. elas ficam, né? Sim. E a cicatriz, ela pesa muito, né? Você vai levar na tua história agora que as tuas empresas foram atingidas. Todo mundo, todo o estado. Né? Também teve cidades que estão sendo movidas, eu acho, né? Existem planos de mover Retirar a a cidade. cidade do lugar. Acho que é o Dourado, né? Isso, Tem Dourado, plano, né? Pence, Acho que isso pra aí. sair, A parte também do vale, né? Estrela. E eu acho que teve até um deputado, acho que falou de uma reconstrução pensando na parte ambiental. E até no primeiro momento eu até critiquei, disse, mas que esse cara tá falando besteira? E depois eu repensei, mas realmente
você vai reconstruir novamente onde você foi afetado. Você não sabe se daqui 5, 10, 20 anos novamente isso aconteça. A gente vai ter o mesmo looping, os mesmos problemas, as mesmas Mas eu vou te fazer uma dificuldades. colocação agora. Onde é que tu vai botar 90 mil pessoas do Sarandi? 148 mil em Canoas. mas eu te digo Não tem, cara. Eu te digo não somente o Sarandi, mas pegar tipo o Eldorado. 47 mil pessoas, Isso. acho. Em torno disso. Tem mais gente num bairro de Canoas, que é Matias Velho, um dos maiores bairros do mundo, que na cidade de Eldorado. Toda a cidade. Exato. Vou dar um exemplo aqui da minha terra natal, lá no sul. São 5 mil habitantes. Se fala em tirar a cidade do lugar. Mas, cara, aonde tu vai? Pessoas. Aí assim, ó, já existe o local. Cara, mas precisa muito dinheiro pra ir pra lá. Exato, muito. Não é, e a gente tá num processo lá de ajudando, auxiliando isso, mas não é simples, né? A gente tem uma Não, é uma luta diária gigante. Mas a teoria, ela tem sentido, né? Se você for pensar, a gente foi há 81 anos, acho que foi a última enchente que De 41. de 41. A gente sabe que quanto tempo teve a última lá na tua cidade? Não, Setembro? Não. Setembro Dimensum? Setembro, novembro. Agora foram 5, né? Porque agora teve uma mini cheia de novo. 4, 5 em 8 meses. E antes dessa 2021 foi uma grande. Foi uma grande. 20 ou 21, não lembro. Que não chegou perto da de setembro, né? Não, mas foi feia, mas chegou perto de setembro. E antes de 21? 20. 20 e antes? É corriqueiro? É corriqueiro. Então, se a gente for analisar... Alguém que tem 30 anos lá pegou 20 enchentes. É real, então, se a gente for analisar... Somatizado, se a gente for analisar, de grande proporção, a gente não sabe. Hoje, ninguém pode dizer, isso aqui não vai acontecer daqui 100 anos. O questionamento que eu faço, e Leonardo, é muito bom, e eu faço isso pra todo mundo. Cara, a gente... E, perdão de novo da decisão do cara, mas é uma coisa pra chamar atenção mesmo. A gente não se deu conta... Falando de Porto Alegre agora, tá falando de Canoas. A gente não se deu conta que nós tivemos uma cheia fazem menos de 70 dias, acho, foi exatamente aí 13 ou 4 de maio, né? Exato. Estamos há menos de 60 dias que nós não temos nenhuma segurança que ela não vai voltar a acontecer. E o pior que eu quero, infelizmente, ter que falar, existem grandes possibilidades disso acontecer logo. Rapidamente. Ou a gente não terminou de limpar ainda, cara. Além disso, tem a polêmica situação da draga do Rio Guaíba. Se o rio não for dragado, a gente vai ter uma enchente. Diego, muito em breve. Eu vou fazer isso. Não de é outra só Guaíba, magnitude, né? Não é só Guaíba que tem que ser dragado, né? Tem que começar lá na ponta, aonde a água vem para chegar no Guaíba. Senão ela sempre vai chegar mais fácil, né? Gravataí, tudo. Tem que ser muito bem analisado. E eu falo assim que essa parte da natureza, a gente observando, muita gente tá falando que nem tu disse, 81, vai ser difícil ter algo tão grandioso. Não vamos presenciar nunca mais. A gente vem observando que a natureza tá mudando e são eventos seguidos, né? Seguidos, exato. Então, tem que repensar num novo lugar, tem que repensar, porque já se vai gastar muito. Os investimentos são de valores estratosféricos, mas que se gaste em regiões que correm menos risco, né? Porque muitas das pessoas que moravam próximo ao dique, claro, ficaram morando anos, muitos parentes conhecidos, mas são pessoas que muitas vezes não queriam estar morando ali numa etapa inicial, né? Elas moraram ali porque é barato, falta de opção, enfim, né? E agora a gente vai observar também não só a parte das enchentes, mas toda essa parte de solo, né? Solo, deslizamentos e espaços ocos, né? Que já estão surgindo em muitos lugares. O projeto do aeroporto, o problema do aeroporto é esse, é a pista, né? É a pista. O problema não é... Fofô. Não se sabe exatamente como vai ficar o solo. Como vai ceder. Porque era um banhado ali antes, né? Inclusive o Diego, ele pode falar um pouco, a gente esteve reunido há pouco tempo com um amigão dele. Acho que um agradecimento especial, Daniel Gonçalves da Silva, lá, que teve à frente dos arrozeiros, o grupo de arrozeiros que se uniu, o Daniel... Tanto criticados arrozeiros, né? Olha só, né? Veja bem. Como a ironia e o Daniel era nosso colega lá no CDL Jovem, um empresário fora de série, um ser humano incrível que
fez a venda de uma das empresas também, tá bem envolvido no setor do arroz e aprendeu muito sobre bombas. Ele foi diretamente responsável, acho que tem um vídeo impactante que é quando ele anda de trator na pista do aeroporto. Aquilo é um muito obrigado, assim, ao Daniel e todo mundo ali que ajudou a dragar o aeroporto, porque o que a gente entendeu é que se o aeroporto não fosse dragado, a água não tinha para onde escoar. Não. Né? Então Como ela se ficaria fosse lá botar numa sempre o bacia, tempo né? inteiro, Sim, né? não botaria uma piscina, Exatamente. isso aí, Ia virar um açude. Virou, né? Virou, na verdade. Então, agora, a gente tem bastante desafio. O nosso estado, a gente tem bastante desafio. A gente vê também uma sociedade, ao meu ver, desorganizada para cobrar o estado, né? Por Porto Alegre, a cidade que é a capital do estado do Rio Grande do Sul. E a gente presenciou coisas surpreendentes. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, né, que foi muito solícito. Todos os militares que estavam lá nos primeiros dias no gasômetro junto comigo nos ajudaram e foram pessoas assim extraordinárias em querer resolver, só que sem ferramenta. Né? O jet ski dos bombeiros limitados. Na verdade, se você foi pescar sem preparo, sem né? o anzol, né? Não, sem nada, né? Então, se expondo num risco, esse pessoal... Realmente, o poder estatal ele atrapalha muito em termos de estrutura quando tu tem pessoas boas e proativas e não tem um estado produtivo e eficiente. Né? A gente se deparou com uma situação, ele tá falando dos bombeiros, né? Que eu fui junto com o marido da Jéssica buscar o jet ski dele lá no Corpo de Bombeiros e buscar os materiais dos bombeiros porque eles não tinham como ir com os jet skis deles, com o material deles, irem até o primeiro batalhão dos bombeiros para buscar os materiais deles, né? Então, a gente vê que, claro, eu acho muito injusto. Eu também queria agradecer a todas as forças militares e somos parceiros aí do Hospital da Brigada Militar, Brigada Militar. A gente trabalha também com a ala de acamados, mas foi uma situação que a gente vê a parte de desorganização, sim, da parte do poder público, mas a gente vê também que tem um limite de tu também culpar o poder público, porque tem coisas que fogem do controle. A gente não tinha estrutura praticamente em nenhum âmbito para dar conta de todo o recado. Talvez poderia ter mais estrutura para dar mais conta do recado, mas todo o recado não tem como. Não tem como. A comandante Nádia esteve aqui, ela trouxe o número, né? Que o ideal, se eu estiver enganado, peço até desculpas, o ideal seria de cerca de 35 mil soldados na Brigada Militar. Nós devemos ter o quê? 17? Não temos 20 mil soldados. Então vocês imaginam, isso para o normal. Agora vocês imaginam um estado colapsado do jeito que ficou. E a gente pensa também que todo soldado militar X do bombeiro, ele é preparado para mergulhar, ele é preparado para isso, para aquilo. Super-homem, né? Super-homem, né? Mas não. Cada um tem a sua área e a sua área de atuação. Então, realmente, nessa área de alagamentos, não eram todos os militares que estavam preparados para atuar. Isso também é bem importante. Rapazes, chegando quase na nossa parte final aqui, eu preciso perguntar para vocês que a avaliação é feita no governo municipal e estadual na visão de vocês. Sei que é forte, ainda mais tendo os cargos, mas podem ficar à vontade. Olha, eu acho que a nossa... Eu vou falar onde eu tenho sedes de empresas, né? Então, eu tenho uma empresa de solar em Canoas e tenho loja de vestuário em São Leopoldo. Eu acho que as duas direções ali falharam muito. Só que a gente também não pode julgar porque a gente não sabe o que está lá, a gente não vive a posição do governante que está, mas a visão de fora que tem que se melhorar muito, principalmente em Canoas, Porto Alegre. Eu acho que dentro da adversidade, eu acho que o nosso governante estão fazendo o possível, né? Não tem muito o que se fazer diante de um cenário desse. Mas o que fica para quem está nos assistindo aí, a gente está entrando aí, eu não sei quando que vai ser as eleições municipais. 6 de outubro. Exato, eu acho que é uma grande avaliação, porque o grande responsável por eles estarem lá é nosso. É unicamente nosso dever de escolher, dessa vez com um olhar mais clínico, em quem a gente colocar lá dentro, se realmente vai estar conosco nativamente, se algum dia a gente precisar novamente de uma ação
governamental como a gente necessitou nesses momentos aí. Eu acho que esse é o grande recado. Eu vejo também que no município de Porto Alegre, nosso prefeito, como instituição dentro do caos, tem atuado de forma ativa. Existem pontos de discórdia, mas em linhas gerais é uma pessoa que tem prestado, de certa forma, o que eu espero como um gestor público de uma cidade, diferente da gestão de Canoas, que eu não enxergo dessa forma e condeno quase todos os pontos. O Melo tem feito um bom trabalho, claro que de acordo com as limitações, e sim, enxergo que a gente vê muito fake news de vários aspectos na parte do Estado, e tem coisas que de fato fazem sentido, mas é muito simples tu apontar o dedo para um único governante. Então vamos apontar o dedo para todos os municípios afetados, né, por esses problemas que aconteceram. E eu também acho que nessa parte a gente teve um apoio muito grande. Até quero agradecer foi o primeiro secretário de serviços de Porto Alegre, o Marcos Felipe. Ele esteve atuando aí na parte da rota humanitária, na construção da rota humanitária e também na rota humanitária para Porto Alegre Cachoeirinha. Casualmente vai estar conosco presente agora na reunião da CDL da próxima quarta-feira, como nosso palestrante. E eu acredito que nós estamos num momento político, a gente vê muita coisa errada, de polarização, e a gente está num momento político de união. Não interessa se tu é esquerda, centro, direita, a gente está num momento realmente de dar as mãos e realmente focar na solução do Estado. A gente entende que tanto o governo municipal quanto estadual, eles dependem do governo federal. Sim. E a tecla que eles vêm batendo nesse momento precisamos de dinheiro. O Melo falou agora, recentemente, coletiva, que ele, olha, não tem como reconstruir, não tem como fazer um plano emergencial se o governo federal não botar a mão e pagar a conta. E aí vem uma outra pergunta, vocês empresários. Quanto imposto a gente está gerando todo mês para o governo e esse dinheiro não volta? E a gente claramente não deve contar nem entender que vai vir de lá a solução, mas agora é o momento da gente fazer pressão. Aquilo que eu comentei antes, a gente como sociedade é desorganizada. A gente muitas vezes é fraco como união para realmente fazer a frente que precisa ser feito para garantir o que é nosso por direito. Exato. Então, a gente, indiretamente, por ser desorganizado, ao meu ponto de vista, como sociedade, permite um maior tamanho do Estado. Permite um maior tamanho do Estado sobre nós. E essa percepção, né, da importância política, o empresário, muitas vezes, ele só sente quando ele realmente sofre diretamente, impactado diretamente, né, que vê a necessidade de ter um envolvimento maior, né, com nossos políticos, nossos governantes. Então, eu acho que todos os profissionais, todos os empresários estão vivenciando um momento de dar as mãos mesmo e lutar pelo que é nosso, né? Porque nessa parte que o Diego falou sobre impostos, que a CDL muito luta, ICM e outras coisas. Antes de todo esse problema, nosso Estado, a gente se observar, várias partes de indústria saíram e foram migrando para outros estados. Um êxodo, né? Tá? Então, assim, já antes de toda essa catástrofe, já era difícil para uma empresa calçadista competir com uma empresa calçadista lá de cima, né? Toda a questão da importação, né? Trazer da China para cá. Importação e vários outros aspectos. Também, imposto, principalmente. Vamos falar só de Brasil. Já era difícil tu competir com o cara de São Paulo, do Paraná. No meu ramo de colchão, por exemplo, muita fábrica no Paraná tem incentivo fiscal para fabricação. Tu imagina para uma indústria gaúcha depois de tudo isso. Né? Além de a parte de tributos, né, já não ser das melhores. O CDL foi um dos grandes responsáveis, né, por esse não aumento dos impostos, né? Uma briga. É verdade, isso aí muito mérito lá da diretoria do CDL junto ao presidente Írio Piva.
que teve à frente desse pleito para o não aumento do imposto, né? De certa forma foi desidratado, né? Não como almejado, mas é uma das grandes pautas e sempre será, acho, do CDL a menor intervenção estatal na vida do empreendedor e do empresário, né? Ainda mais num estado onde o custo de operação é o maior, um dos maiores do Brasil, né? A gente espera que isso se resolva e que a gente não pague essa conta logo ali na frente, né? É o que a gente principalmente espera. Rapaz, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Leonardo, pra gente finalizar aqui, que mensagem tu deixa para quem está nos ouvindo aí e quem que tem que tá recomeçando já? União. É a maior mensagem que eu deixo, acho que é a união. E vou bater na tecla novamente, consumam produtos do mercado local. Então, é muito importante para fortalecer o nosso comércio local, não somente nós que estamos na mesa aqui, que passamos por dificuldades também, mas o vizinho, o mercadinho da esquina, o botequinho da esquina ali, ele precisa também se erguer. Então, é união e consumir o nosso produto local. Essa é a mensagem. Felipe Takeda. A mensagem que eu deixo é realmente também essa parte de consumir do local. Nós também da Takeda, nós nos solidarizamos com essa parte. Já foram mais de 600 colchões doados. E nem tínhamos colchões baratos. O nosso colchão é um ticket médio bem mais alto. E realmente hoje temos linhas mais acessíveis para os flagelados. Tu se reinventou. Nós tivemos que nos reinventar não só por causa da empresa, mas para servir a população, né? Porque maior parte da indústria de colchoaria não está no estado. Por exemplo, vários dos pedidos já foram pagos e os colchões não chegaram aqui, né? Então, o pessoal está precisando de muita coisa pronta entrega, muita coisa com prazo menor, viabilidade de preço. E eu acho que uma das maneiras aí do empresário porto-alegrense e o grandense estar ajudando é também viabilizando a reconstrução dessas casas, isentando impostos e também nessa parte de cobrar um pouquinho coisa mais do que o custo para viabilizar a operação e conseguir estar ajudando realmente o pessoal nessa retomada. Diego Cobalcini, para você. Legal. Cara, eu entendo que a mensagem que fica assim é ser extremamente resiliente com o momento, passar e transmitir otimismo de trabalho, baixar a cabeça e trabalhar, não só o empresário, mas também passar essa mensagem pro time de colaboradores e não contar com o auxílio do Estado para se reerguer, porque se a gente for depender disso, eu acredito que vai ser lento, demorado e não efetivo. E, por favor, ficar dentro do estado do Rio Grande do Sul, aí como um apelo aí para a gente colher frutos no futuro aí. E o pessoal de fora, do exterior e o pessoal dos outros estados do Brasil que quiserem investir são no nosso estado são muito bem-vindos. Só um gancho final também. Estamos precisando, não, Arthur? Um gancho final é o turismo, que pode trazer muita gente. E assim, não, já estamos finalizando, mas claro que com as estradas é desafiador, mas o estado do Rio Grande do Sul tem lugares lindos. E aí a gente tira só também, não só no foco Gramado, Canela, mas toda a parte de ecoturismo que tem crescido muito, de alto padrão, né, dentro do nosso estado. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais diversos que existe no mundo. A gente tem praias, a gente tem cânions, a gente tem frio, a gente tem neve de vez em quando. Então a gente tem que cada vez mais explorar isso. Eu acho que é um ótimo momento para a gente fazer essa mensagem não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? Para finalizar, vi uma campanha de uma marca de vinhos, que até foi intermédio nosso, que é da Jovem Pan Rio Grande do Sul, para a Jovem Pan São Paulo, que ela diz bem o seguinte, né? Nós ainda estamos aqui. Ou seja, o Rio Grande do Sul ainda está aqui. Então não deixe de visitar, não deixe de vir e de comercializar. Vamos fechando o nosso Visão RS de hoje, falando nesse papo empreendedor, com soluções criativas, soluções necessárias e muitos pontos abordados sobre a economia e a retomada do comércio local. Até o próximo episódio.